Olá, pessoal. Vamos para a aula 4, né, a parte 2, que a gente dividiu, né, as duas legislações para ficar mais fácil a compreensão. No entanto, essa aula ela vai ser um pouco, algumas partes, né, repetitivas, porque o decreto de 87, ele vem regulamentar a lei de 86. Então, tem algumas coisas que vão acabar se repetindo. Só que ela é mais detalhada. O decreto é mais detalhado, né, do que a lei. Ele vai falar, além de quais são os profissionais da área de enfermagem, ele vai falar sobre quais são as funções de cada um e a gente vai entrar um pouquinho neles. Então, ele vai ser uma aula um pouquinho maior, mas eu vou tentar falar da forma mais clara e rápida possível. Então, esse decreto 94.406 de 1987, ele foi instituído em 8 de junho, começou a valer a partir de lá. Vamos iniciando, né? Então, o exercício da atividade de enfermagem observa a lei que a gente estudou na aula passada e respeita os graus de habilitação, é privativo de enfermeira, técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro. E só será permitido ao profissional inscrito nos CORENs da respectiva região. Então, esse exercício da área de enfermagem é privativa desses profissionais, que são descritos na Lei de 86 e no Decreto de 87. As instituições e serviços de saúde incluirão a atividade de enfermagem no planejamento e programação, e a prescrição da assistência de enfermagem é parte integrante do programa de enfermagem, que é o que já havia na lei, né, que já discutimos. O artigo 4º, 5º, 6º e 7º do decreto, ele traz o enquadramento de quem são esses profissionais, né? O que é preciso ter de comprovação, né, enquanto documentação e formação, para ser considerado enfermeiro, obstetrizes, técnicos, auxiliares e parteiras. Então, vamos adentrar principalmente na área que é do nosso curso, né, que é o técnico de enfermagem. Então, o artigo 5º, ele traz a descrição de quem pode ser técnico de enfermagem. Então, é aquela pessoa que tiver o curso de formação e tiver o diploma ou certificado do curso técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado no órgão competente, como também está descrito na Lei de 86. Ou que não tenha feito o curso no Brasil, mas que tenha sido registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou reavaliado no Brasil com diploma de técnico de enfermagem. Então, tem essas duas possibilidades. Artigo 8º. Aí já entra nas atribuições e funções de cada um desses profissionais da enfermagem. Ao enfermeiro se incumbe, né, privativamente, ou seja, essas funções que eu vou descrever agora não podem ser delegadas aos profissionais de outra área, né? Aliás, da mesma área, que sejam técnicos, auxiliares ou parteiras, são só do profissional enfermeira e enfermeiro. Então, a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada e chefia de serviço e da unidade de enfermagem. Então, direção, coordenação é com enfermeiro. Organização e direção do serviço de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre a matéria de enfermagem, que pode ser solicitado, né, pela instituição ou caso seja o enfermeiro um profissional professor ao mesmo tempo, que é o caso de alguns profissionais, né, que temos no curso como professores. Consultas de enfermagens, que é nas instituições, né, unidade de saúde, clínicas. Prescrição da assistência de enfermagem, né, dizer o que deve ser feito, quais os cuidados com aquele paciente. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Cuidados de enfermagem
de maior complexidade técnica que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Tem mais. Então, como integrante da equipe de saúde, não é mais questão privativa, né? É ele como um colega de trabalho de vocês, técnicos. Então, como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro participará no planejamento, execução e avaliação do programa de saúde, que também pode ser feito por vários profissionais juntamente. Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões, participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem, participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica, prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido, que também é uma função das parteiras, né? Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distocia. Tem algumas palavras, né, que como não era do meu conhecimento, eu trouxe o significado, né, para facilitar a compreensão. Então, a distócia significa qualquer problema, tanto de origem materna quanto fetal, que dificulte ou impeça o parto. Então, é no sentido do profissional de enfermagem, né, executar o parto sem esses problemas, né, o que puder ser feito para evitar que esses problemas ocorram. Participação em programas e atividades de educação sanitária visando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral. Participação nos programas. Espera aí que eu estou fazendo uma coisa muito interessante. Participação nos programas de treinamento e aprimoramento do pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada. Então, essas possibilidades aqui é porque o profissional de enfermagem ele pode atuar em diversas áreas, né? Tanto na educação, quanto na unidade de saúde da família, que é a atenção básica, quanto no hospital, né? Em urgência e emergência. Então, tem todas essas possibilidades de atuação. Não significa, né, que o profissional vai fazer tudo isso na unidade que ele está trabalhando. São as possibilidades. Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho, de prevenção de acidentes e doenças profissionais e do trabalho. Participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente nos diversos níveis de atenção à saúde. Participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde. Participação em bancas examinadoras em matérias específicas de enfermagem, nos concursos para provimento de cargo ou contratação de enfermeiro ou pessoal técnico e auxiliar de enfermagem. Então, na parte de RH também, né, para contratar um profissional, os profissionais de enfermagem também podem colaborar. Aos profissionais titulares de diploma ou certificado de obstetrizes ou enfermeira obstétrica, além das atividades de que trata o artigo precedente, incube a prestação de assistência à parturiente e ao parto normal, a identificação das distócias, né, que são os problemas que podem surgir, obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico, realização de episiotomia e episiorrafia, com a aplicação de anestesia local quando necessária,
Esses dois conceitos diz respeito ao corte, né, que por vezes é realizado nas gestantes na hora do parto, na área do períneo. Então, episiotomia, quando é necessário fazer esse corte, e episiorrafia, que é a sutura do corte. Então, a realização desses dois procedimentos pode ser realizado pelas obstetrizes ou enfermeiras obstétricas. Ao técnico de enfermagem. Quais são as atribuições, né? O que lhe cabe? Exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico. O primeiro ponto, né? Assistir ao enfermeiro. Nesse caso, se trata de assistência, né? Dar assistência. No planejamento, na programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, na prevenção e no controle das doenças transmissíveis, em geral em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência à saúde, na execução dos programas referidos nas letras I e O, no item 2 do artigo 8º. Vamos lá dar voltar um pouquinho para a gente lembrar. A execução desses programas do item 8, que é os programas e atividades de assistência integral à saúde e os programas de higiene e segurança do trabalho e prevenção de acidentes e doenças profissionais do trabalho. São esses os itens. Executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro e as referidas no artigo 9º desse decreto. Significa, né, que pode executar atividades de assistência, exceto as que são privativas do enfermeiro. Integrar a equipe de saúde. O auxiliar de enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível da sua qualificação, executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como ministrar medicamentos por via oral e parenteral, realizar controle hídrico e fazer curativos. Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor frio. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacina. Executar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis. Realizar testes e proceder à sua leitura para subsídio de diagnóstico. Colher material para exames laboratoriais. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar, executar atividades de desinfecção e esterilização. Parece que o auxiliar tem mais atribuições, né? Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se. Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde. Integrar a equipe de saúde, participar de atividades de educação em saúde, inclusive orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem médica. Auxiliar o enfermeiro e o técnico na execução de programas de educação para a saúde. Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes e participar dos procedimentos pós-morte. Dá a impressão que o auxiliar tem mais atribuições, né, do que enfermeiros e técnicos, mas na verdade é porque ele pode ser contratado, né, para essas diversas funções. Só que, no geral, em hospitais pequenos, como a gente conhece, quem costuma fazer isso mesmo é o técnico de enfermagem. Acaba que as unidades não contratam técnico e auxiliares, né, contratam
muitas vezes um ou outro, aí que sobrecarrega um dos profissionais, na falta do outro. Ao parteiro, né? Incumbe prestar cuidados à gestante e à parturiente, assistir ao parto normal, inclusive em domicílio, e cuidar da puérpera e do recém-nascido. Parágrafo único. As atividades do que trata esse artigo são exercidas sob supervisão de enfermeiro obstetra, quando realizadas em instituições de saúde, e sempre que possível, sob controle e supervisão de unidade de saúde, quando realizadas em domicílio ou se fizerem necessárias. As profissionais parteiras eram mais utilizadas antigamente, né, onde não tinha muito acesso à atenção básica, à unidade de saúde e a hospitais. Então, o deslocamento era muito caro para as famílias e às vezes não era, nem conseguia-se, né, não dava tempo. E aí as parteiras faziam esse trabalho. Só que atualmente elas são regidas também por esses decretos e as legislações de enfermagem, né? E precisam seguir essas normas. As atividades relacionadas nos artigos 10º e 11º, não sei se vocês se lembram mais que artigos são esses, mas vamos dar uma lembrada aqui. São as técnicas e auxiliares de enfermagem. Ou seja, as atividades relacionadas nesses dois artigos, 10º e 11º, são todas as atividades de técnicas e de auxiliares de enfermagem. Então, essas atividades só poderão ser realizadas sob supervisão, orientação e direção do profissional enfermeiro. Incumbe ao todo o pessoal de enfermagem cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem. Quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem para fins estatísticos. O que é o Código de Deontologia? São todas as normativas, né, que dizem o que pode ou não ser feito pelos profissionais da enfermagem. São as questões éticas mesmo, que precisam ser cumpridas. Vamos lá? Na administração pública, direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos territórios, será exigida como condição essencial para o provimento de cargos e funções e contratação de pessoal de enfermagem de todos os graus a prova de inscrição no Corém da respectiva região. Essa falação e repetição também, né, do texto da Lei 86, ela diz respeito à obrigatoriedade da inscrição no Corém. Terminou o curso de qualquer um dos graus, ou seja, a graduação em enfermagem, ou seja, o técnico, o auxiliar, ou as obstetrizes, precisam estar inscritas todas no Corém. Parágrafo único. Os órgãos e entidades compreendidos nesse artigo promoverão, em articulação com o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, as medidas necessárias à adaptação das situações já existentes com as disposições desse artigo, respeitados os direitos adquiridos quanto a vencimentos e salários. Então, alguns órgãos, né, que talvez estejam com legislação ou com a contratação de profissionais desatualizada precisarão, a partir dessa data, né, que foi instituído esse decreto, se organizar, né, considerando essa nova legislação da área de enfermagem. Então é isso. Aqui estão as referências, que são das duas legislações, aliás, da legislação de 86, que regulamenta o exercício profissional, e do decreto, que vem dar as características principais do que cada profissional deve fazer. As questões para responder. Essas questões eu estou salvando também em PDF e enviei para vocês no grupo. Qualquer dúvida, estou à disposição.